Evangelho de Lucas 24, versículo 13 em diante. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, ó, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si. Não colocaram lá? Deu problema? Deu? Lucas 24, 13. Amém? Quem já achou na Bíblia? Acharam? Deixa eu ver se consegue colocar aqui no monitor. Fica mais fácil para todo mundo ver. Amém? Eu posso continuar do 14, tá bom? E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns aos outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os que estavam com eles. Por que eu fiz essa leitura longa? Essa passagem aqui fala do caminho de Emaús. A Bíblia diz que dois discípulos saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús. Por quê, pastor? Como aconteceu de Jesus ser crucificado, eles ficaram tristes, chateados. Então foram para um outro lugar, foram para Emaús. Só que o que acontece, pastor? Jerusalém, ela é chamada também de lareira de Deus. Amém, igreja? O que tem na lareira? Brasa, não é assim? Brasa e fogo. Amém? Jerusalém, se você ler lá o Isaías 29, não precisa ir lá não, tá bom? Só estou citando referência. Ela é chamada de Ariel, do capítulo 29, versículo do 1 ao 4. Ariel significa lareira de Deus. Então, Jerusalém era conhecida como lareira de Deus. Emaús, se você for pesquisar, significa, amém? O significado do nome dela significa riacho quente, águas termais. O que tem nas águas termais? A água o quê? Morna, não é? É aquela água quente, mas não tão quente. Muitas vezes o que acontece com as nossas vidas é isso. Nós saímos da lareira de Deus, da presença de Deus, amém? Do meio daquele fogo, daquela comunhão com Deus, daquela intimidade com Deus,
e descemos em direção a Emaús, as águas mornas. Tem muitas pessoas que um dia esteve tão envolvido com Deus, em uma comunhão tão grande com Deus, mas alguma coisa fez ela sair de lá e começar a ser uma pessoa mais morna. Ela já não era mais aquela pessoa fervorosa que clamava, que buscava, que clamava pelo poder de Deus. E hoje o que acontece? Muitas vezes ela já não reconhece a Jesus. E aqui diz que o mesmo Jesus se aproximou daqueles dois discípulos. Só que a Bíblia fala que os olhos deles estavam como o quê? Fechados para que não o reconhecesse. Vamos ler onde está isso? Lá no versículo 14, ó. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus é aquele que tinha passado 3 anos, pelo menos, pregando, andando com eles, em comunhão com eles. Só que quando eles ficaram tristes, diz aqui logo na sequência, ó, 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? No caso, esses discípulos, eles não reconheciam Jesus, os olhos estavam fechados. Mas por quê? Por causa da tristeza do que aconteceu com Jesus. Mas tem gente na igreja que por causa da tristeza, por causa de uma fofoca, por causa de uma chateação, por causa de uma decepção que teve gente que buscava por um milagre, esse milagre não aconteceu. Teve gente que teve um dia um desentendimento com o irmão dentro da igreja, e ele ficou triste. Quando ele ficou triste, ele saiu da lareira de Deus, ele saiu daquela comunhão e começou a se tornar uma pessoa morna. Amém? Ele começou a se tornar uma pessoa morna. Só que essa pessoa que se torna morna, que está por causa de tristeza, ou por causa de decepção, de chateação, quando Jesus ele fala com ela, através de uma palavra, através de alguém que bate lá na porta dela para falar com ela, falar de Jesus para ela, ela ouve, mas ela não reconhece mais Deus. Alguém fala assim, ó, você precisa de voltar para a igreja, você precisa de voltar para a comunhão, mas ela ouve aquilo ali, ela critica, ela reclama, porque aquela palavra não chega mais ao coração dela. Ou seja, ela já não está mais naquela lareira. Como ela é uma pessoa morna, às vezes acontece até como eles, o coração até arde por causa da palavra que ela escuta, mas ela não atenta para aquilo ali. Ela não consegue. Quantas pessoas vocês já viram sentadas nesses bancos aí do lado de vocês, que hoje não está mais, que hoje não frequenta mais, que hoje não está mais adorando a Deus, estando em comunhão com vocês? Tudo por quê? Porque um dia saíram de onde? Da lareira de Deus, amém? E foi em direção aonde? A Emaús. Foi em direção às águas mornas. Aí hoje a pessoa ela é morna, um dia ela consegue buscar Deus, outro dia ela não consegue. Um dia ela está lá toda cheia de ânimo, vontade de buscar Deus. No outro, ela já está desanimada. Um dia ela fala, eu vou lá na igreja, vou participar do culto. E está animada com tudo, no outro dia ela não sabe, hoje eu não vou não. O que aconteceu, pastor? Ela se tornou uma pessoa morna. Amém? Mas por que a pessoa se torna morna? Quem que fecha os olhos dela? Quem que coloca essa cegueira nela? Deixa o marcadorzinho aqui um pouquinho e vamos lá em 2ª carta aos Coríntios 4:4. 2ª aos Coríntios 4:4. Amém? Rapidinho agora, ó. Que bom. Podemos ler? Vocês estão me entendendo até aqui, irmãos? Talvez isso já aconteceu com a gente. Pastor, um dia eu fiquei triste também. Aí eu já não ouvia mais a voz de Deus, Jesus me chamava, eu não queria ouvir, falava comigo, eu não queria escutar. Aí eu coloquei no coração que não era assim, que não podia ser de tal forma. E a pessoa fecha o coração. Ela saiu da lareira de Deus, ou seja, se tornou aquela pessoa morna. E o que a Bíblia fala da pessoa morna? Porque não é frio e nem quente, o que Deus faz? Ele nos vomita. Melhor que fora frio ou que fora quente. Mas ela saiu da presença de Deus. Ela sabe o que é a palavra de Deus. A palavra até arde dentro dela,
mas ela não consegue obedecer, ela não consegue atentar para aquilo ali. Ela não consegue mais se levantar em direção àquilo. Então, quem que nos cega? Olha só lá. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem cega o entendimento das pessoas? É Jesus? Ele diz o Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Satanás. Então, quem cega uma pessoa? O diabo. Através do quê? Como eu falei, tristeza, do desânimo, por causa daquela esperança demorada. Você queria algo, não aconteceu. Se decepcionou com alguma coisa. Pastor, esperava que alguma coisa desse certo, mas deu errado. Então, o diabo, ele usa isso para nos cegar e nos tirar da lareira de Deus. Amém, igreja? Poderia citar o exemplo para vocês de quando o Abraão vai lá e coloca a Agar para fora com o menino dele, não é? Dá o odre de água, ela vai em direção ao deserto. Quando chega no deserto, ela coloca o menino num canto e se afasta, porque ela achava que ele ia morrer de sede, porque não havia mais água ali para aquela criança. Aí o anjo de Deus vai dar uma bronca em Agar, e a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte de água. Quer dizer, tinha uma fonte de água lá, mas ela, pela tristeza dela, porque ela estava errante, ela não conseguia enxergar aquela fonte. Uma pessoa que ela é cegada pelo inferno, ela não enxerga a direção de Deus, ela não enxerga ali o que a palavra quer que ela veja. Ela não consegue ter discernimento na vida espiritual. O diabo manipula ela, faz dela um fantoche. Ele faz o que quer com ela. Está entendendo isso? Então, voltando mais uma vez, lá em Lucas 24, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E olha só o que acontece. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí ele continua dizendo: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E aí ele conta que as mulheres viram lá que sumiu, achou que ele tinha ressuscitado. Mas esses homens aqui, eles não conseguiam ver o que havia acontecido. Ou seja, por causa da tristeza que estava sobre eles, por causa daquela tristeza no coração deles, eles conversavam com Jesus, falavam com o mesmo Cristo, explicavam a Bíblia, explicavam os feitos para Jesus, mas não conseguiam eles mesmos crer naquilo ali. Eu pergunto hoje, como é que está teu coração? Pastor, eu estou feliz, eu estou triste. Como você está? Quando você está triste, quando você sai da presença de Deus, é isso que o diabo faz. Você pode estar lado a lado com a bênção de Deus e você não vai enxergar. Você vai estar perto de um milagre, mas você não vai conseguir tomar posse dele. Você pode estar perto de algo que Deus fez por você e aquilo ali vai escapar das tuas mãos. Amém? A Bíblia diz que o próprio Cristo ali pregou, falou tudo, desde Moisés até os profetas ali todos, e eles não entendiam. Pastor, e quando que eles reconheceram Jesus? Aí eu vou adiantar um pouquinho. E diz assim a partir do versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem iam para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Quando partiu o pão, o que aconteceu com eles, igreja? Lê comigo agora. E abriram-se-lhes então o quê? Os olhos, e o conheceram,
e ele o quê? Desapareceu. Ou seja, como que aquela cegueira de Satanás foi quebrado? Como que aquela cegueira saiu deles? Quando os olhos deles se abriram? No momento que eles tiveram a comunhão com Deus, com Jesus. No momento que Jesus vai e parte o pão. Por que que você está aqui hoje? Para que isso aconteça também na tua vida. Agora nós vamos daqui a pouquinho, né? Agora não, daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia. E vamos partir o pão aqui também. A hora que você estiver participando da Santa Ceia, o Senhor Jesus também vai abrir os teus olhos. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. E aí você vai poder enxergar na tua vida o que realmente Deus quer que você faça. Enxergar os feitos de Deus na sua vida. Por isso que essa comunhão, por isso que a Santa Ceia, ela é tão importante. Amém? Então aquela cegueira que Satanás trouxe, foi quebrado quando? Quando partiu entre eles o pão. Diga graças a Deus. E aí o que eles diziam aqui, ó? 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abriam as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido, no quê? No partir do pão. Então Jesus muitas vezes, ele é conhecido por nós, quando você tem essa atitude. Você participa de uma ceia, quando você parte o pão. Diga graças a Deus. Amém? Agora você viu como mudou, irmão, quando os olhos se abriram? Já de imediato eles voltaram para Jerusalém. Uma pessoa morna, ela tem medo de tudo. Quando Jesus ia passando, eles falavam, ó, fica conosco que já é tarde. Eles queriam proteger Jesus. Quando os olhos deles se abriram, quando eles reconheceram Jesus, o que eles fizeram? Voltaram correndo para a lareira de Deus. Mas já era tarde para Jesus. Mas isso que acontece nas nossas vidas. Uma pessoa que ela está em comunhão com Jesus, você não tem medo de nada. Amém? A noite não te assusta, o mal não te atormenta, não te amedronta. Você tem ânimo, você tem coragem, você enfrenta qualquer situação e você sai dali como vencedor. Talvez é o que você precisa hoje. Pastor, fiquei triste porque aconteceu alguma coisa. Eu era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus e hoje não tem mais. Nós vamos partir o pão hoje, teus olhos vão se abrir e a bênção de Deus vai se cumprir na tua vida. Pastor, no meu trabalho era uma pessoa que se destacava. Hoje você não consegue mais. Se sente frustrado, com medo. A hora que você participar aqui, é o que vai acontecer na sua vida. Aquela força de Deus, aquele poder de Deus, ele vai se manifestar de novo. E aí você vai atravessar o caminho que for, o perigo que tiver, e a bênção vai se cumprir na sua vida. Quem crê aqui, pastor? Eu creio nisso. Você crê de verdade? Amém? Quando partimos o pão aqui, algo vai acontecer de especial na sua vida. Amém?